feliz por mais essa oportunidade que o Eterno tem nos dado, de estarmos em sua casa, para agradecer e exaltar o seu nome. E louvo a Deus porque estamos todos aqui. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos permitiu chegar, o Senhor nos fez, mais uma vez, vencer os obstáculos, o cansaço do dia a dia e estar em sua casa. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8, que diz: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, entrava para comer pão. Nos versículos seguintes diz: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Dize-lhe, eis que tu não nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas, és tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Aqui nós podemos observar que Deus ele nos faz saber a história da mulher chamada Sunamita. Essa mulher era muito importante na cidade onde ela residia. Essa mulher ela tinha tudo que o homem natural ele deseja conquistar. Essa mulher já tinha alcançado um patamar de conhecimento no geral na sua cidade. Essa mulher ela não precisava de coisa alguma terrena. Porém aqui temos uma história que não é costumeira se ver na Bíblia, que está falando sobre a mulher não conseguir gerar. E em todas as outras histórias, em todos os outros casos, são mulheres que não conseguem gerar, não conseguem ter filhos. Mas nessa história, na vida dessa mulher acontece diferente. Ela consegue gerar, mas o seu marido não. E aqui Deus ele nos faz entender que essa mulher, ela tinha um sofrimento no seu coração, ela tinha um desejo na sua alma de ser mãe, porém ela já havia se acostumado, já havia se adaptado à sua situação, ao seu estado, e o seu marido não podia gerar. E só um milagre do Senhor poderia alcançar esse desejo do seu coração. E Deus ele permite que um homem de Deus chamado Eliseu passasse pela casa daquela mulher, pela frente da casa, e todas as vezes que ele passava, ela observava que ele era um homem diferente. Ele não passava para ir para a casa do vizinho, ele não passava conversando coisas aleatórias, mas esse homem passava para ir ao monte, para ir buscar a face do Senhor. Esse homem passava para ir buscar aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Ela não estava aqui observando simplesmente que ele era alguém comum, mas ela sabia, ela conseguia perceber pelo seu proceder de que ele era um homem diferenciado. E essa mulher, ela fala ao seu marido: Não, vamos fazer aqui um convite a esse homem, porque eu percebo que ele é diferenciado. Não vamos chamar ele apenas para comer pão na nossa casa, para que nós possamos simplesmente o abençoar e ele ir embora. Não, vamos também deixar que ele descanse na nossa casa, no nosso lar.
parte, porque esse homem precisa ter o seu momento de intimidade. Esse homem, quando eu percebo, quando eu o vejo, ele não é alguém que anda se juntando com pessoas para simplesmente jogar papo fora, mas ele prefere ter a sua intimidade reservada, ele prefere estar separado, porque eu sei que quando Deus usar esse homem, vai ser para falar a verdade, para falar aquilo que vem de Deus, aquilo que só está no íntimo do coração do ser humano. Existe nesse momento aqui um homem que não simplesmente está na terra sendo mais um, mas ele sabe o seu lugar, mas ele sabe o que ele veio fazer na terra, ele sabe qual o chamado que Deus tem para a vida dele. Ele não se mistura com qualquer um, mas ele vai na direção de alguém para dar uma palavra que vem de Deus, que vem do alto. E essa palavra, irmãos, não é questionada, essa palavra ela não é olhada com um sentimento de que será que vai acontecer, mas não, essa palavra ela é direcionada sobre a vida de alguém, seja de bem ou seja de mal, vindo do profeta Eliseu. É uma palavra que todo mundo sabe que vai se cumprir, porque ele não anda fazendo coisas com brincadeira, a obra de Deus com desvaneio. Ele não anda fazendo as coisas para si próprio, mas ele faz para a exaltação de Deus, e Deus o honra. E essa mulher, ela percebe que Eliseu é diferenciado, e ela fala: traz ele, vamos construir um quarto para ele, para o seu moço ficarem. E assim ela faz, o seu esposo permite. E quando eles constroem aquele quarto, Eliseu fala: não, eu não posso continuar vendo essa mulher me abençoar tanto o meu ministério, me alimentar, me dar um lugar para ficar, para eu descansar e não fazer nada por ela. E ele manda chamar. Quando ela chega até ele pergunta: o que eu posso fazer por ti? Só que Eliseu já percebeu que essa mulher ela tem de tudo, ela não precisa de nada materialmente. Então ele pergunta: será que tem alguma causa que essa mulher precise que eu fale ao rei? Porque eu tenho acesso, para você ver o tamanho da importância que aquele homem tinha naquela cidade, o tamanho da autoridade de Deus que ele era sobre a terra. Ele era representante de Deus no meio do povo de Israel. Então ele disse: o que eu posso fazer por ti? Se você quiser, eu posso até falar com o chefe do exército, e o que eu disser ele vai fazer, porque você sabe que eu tenho autoridade também sobre eles. E aquela mulher disse: não, eu não preciso de nada, eu estou no meio do meu povo, eu estou aqui e não tenho necessidade de coisa alguma. Aquela mulher estava dizendo: Senhor, tu sabes, e se for de acontecer, ele vai dizer. Se for de ele profetizar algo sobre a minha vida, o Senhor conhece o que eu preciso, então eu não vou falar. Aqui essa mulher já ensina para mim e para você algo que é muito importante, que eu e você precisamos aprender, principalmente quem é mulher. Porque mulher, irmão, quando ela está passando por um momento de dificuldade, ela não aguenta a língua dentro da boca, e ela quer falar com a coleguinha do lado, quer chegar na igreja e ela quer desabafar, porque o coração está apertado, porque a gente tem um sentimento, principalmente quando está chegando perto, né, dos dias menstruais, a mulher fica em um estado de nervos que ninguém aguenta, que nem ela mesma se suporta às vezes. Mas essa mulher aqui, ela está mostrando pra gente um segredo que é muito importante para a vitória, que é a gente se segurar, que é controle emocional. E às vezes a gente não tem, a gente quer falar tudo que vem na nossa mente, tudo que vem na nossa boca, e o Espírito de Deus, ele nos ensina o equilíbrio emocional, que é para a gente não perder a bênção, para a gente não perder a vitória, para a gente não deixar de conquistar aquilo que Deus tem para nós, por causa do nosso emocional. E essa mulher, ela se cala, ela simplesmente diz: eu estou no meio do meu povo. E Deus incomoda o profeta Eliseu, e ele continua a perguntar: o que essa mulher precisa, o que ela necessita? Eu sei que ela tem de tudo, e ela já me disse que não precisa de nada terrenamente. Mas Eliseu pergunta: Geazi, o que ela necessita? E Geazi, ele tem uma visão daquela mulher que não é simplesmente sobre o que ela tem terrenamente, mas como ela é como casal, como um com seu esposo. E ele observa que aquele homem, ele já está avançado em idade, e com certeza ele imagina: ela não tem filho, não é porque ela não tem condição financeira, mas é porque ele não pode gerar. E aí ele fala: Senhor, ela tem um esposo que já é avançado em idade.
qual que era a função dele nesse momento da história dessa mulher. Ele tinha chegado para trazer um novo episódio, um novo capítulo da vida daquela mulher. E ele, na autoridade de Deus, lança essa palavra sobre ela. E ele diz: Geazi, chama ela até aqui. E quando ela chega, ele diz a ela: olha, no momento oportuno, no momento determinado, tu darás à luz um filho e terás em teus braços o teu menino, o teu sonho. Deus está realizando. E aquela mulher, ela já está tão desacreditada por causa do seu marido, e ela pensa: o que será que vão pensar de mim? Tantos anos casada e até hoje eu não gerei porque o meu marido não pode. O que será que vai causar no meu casamento? O que será que vai causar no meio da sociedade? Eu sou conhecida, e agora o que fazer? Será que eu devo abraçar? Será que eu devo acreditar nisso que está sendo dito? E ela diz: olha, meu Senhor, não mintas a tua serva. Ou seja, não provoque isso em mim. Eu não quero acreditar que Deus vai realizar, porque humanamente é impossível que isso aconteça. E eu não quero acreditar naquilo que os meus olhos não conseguem imaginar. Irmãos, naquele momento falta fé naquela mulher, mesmo sabendo que é o profeta Eliseu que está falando, ela não consegue acreditar, porque muitas das vezes, como eu já disse, a mulher, ela tem esse momento, um pico de que ela não consegue acreditar em nada, que ela não consegue ver a providência de Deus sobre essa história, e ela está no grau emocional, e o emocional é perigoso, irmãos, nos faz às vezes perder a bênção, mas o Senhor, Ele não estava com compromisso no emocional dela. Deus não estava dependendo da fé dela para realizar o milagre, mas o Senhor liberou a palavra no coração de Eliseu, e Eliseu liberou sobre aquela mulher. Pela fé de Eliseu, Deus, ele concretizou a palavra. E no espaço de 1 ano, no espaço de 9 meses, aquela mulher estava gerando o seu milagre, e ela passou a acreditar que Deus poderia fazer todas as coisas. O Senhor providenciou o milagre dela, o sonho dela realizado. Quando esse menino cresce, irmãos, acontece algo inesperado. O milagre daquela mulher começa a ser ameaçado. Aquele menino sai ao encontro de seu pai no ambiente de trabalho e começa a sentir uma dor forte na cabeça, e começa a reclamar: minha cabeça está doendo. E aquele menino de repente diz: eu não aguento mais ficar aqui. E o pai ordena que alguém o leve para casa novamente, para perto de sua mãe. Quando ele chega em casa, acontece algo mais inesperado ainda, que em vez do menino melhorar, o menino vem a falecer. E mais uma vez aquela mulher já crendo que Deus é capaz de todas as coisas, e ela sabe onde procurar a resposta. Ela vai atrás do profeta Eliseu, ela chama o empregado de sua casa para dirigir, e ele a leva até Eliseu, e ela sabia onde encontrar Eliseu. Ele está no monte. Certamente ele não está na casa do vizinho da direita nem da esquerda, ele está orando, ele está buscando resposta no Senhor. E quando ela chega no monte, que ela encontra com o profeta, ele vai dizer o que está acontecendo, e aquela mulher vai relatar o que havia ocorrido com o seu filho. O meu sonho, o meu milagre perdeu a vida, e agora eu estou desesperada. Mas o semblante daquela mulher não demonstrava o seu desespero, a sua angústia, a sua dor. Ela não correu para os pés do homem para reclamar o que Deus havia permitido que acontecesse com ela. Ela não correu para os pés do vizinho, nem para os pés da colega, para dizer: olha, Deus me prometeu um milagre, realizou um milagre, eu convivi com ele por vários anos e agora ele está morto. Não, ela foi atrás de quem podia fazer. Essa mulher não foi atrás de uma solução paliativa, ela foi atrás de uma solução duradoura, de alguém que poderia realizar o milagre mais uma vez. E quando Eliseu fica sabendo dessa história, ele vai até a casa dela e ele ordena que o seu moço Geazi vá até lá e faça intercessão, e faça o que ele ordenou, da maneira como ele ordenou, que tocasse no menino, e nada acontece. E de repente Geazi, ele diz consigo próprio, o texto não fala dessa maneira, mas eu consigo imaginar dessa forma, consigo ver dessa forma. Aquele homem começa a perceber
que Deus usou a ele para realizar o milagre na vida daquela mulher. Então diz, eu mesmo vou. Ele diz, eu mesmo vou até lá para que Deus ele possa fazer algo. E ele começa, ele se deita sobre o menino, rosto com rosto, e ele começa a interceder ao Senhor que realize o milagre, que faça algo em prol daquela causa, porque era um sonho realizado, e ele queria que aquela mulher continuasse alegre, continuasse feliz com o que Deus havia feito. E Deus assim realiza, irmãos. O menino dá quatro espinhos e ele ressuscita. E essa história, ela não aconteceu apenas no passado, mas ela acontece hoje na minha e na tua vida, de uma maneira qual nós não podemos nem imaginar. Deus ele vai fazer um milagre acontecer na minha e na tua vida. Deus ele vai mudar a minha e a tua história. Deus ele já tem feito tantas coisas milagrosas, tantas coisas que somente Ele poderia fazer. E porque às vezes a gente consegue se deixar levar pelo momento de dificuldade que estamos passando. Esse momento não define quem nós somos, não define quem Deus é. Até que Deus permita que algo de ruim aconteça e a história não modifique. Deus ele não faça aquilo que o nosso coração deseja, mas se ele não fizer, porque isso vai nos beneficiar lá na frente. Se a gente perde agora, é porque a gente vai ganhar muito mais lá na frente. E o que o homem tem a ganhar não é terreno, irmãos, mas é espiritual. Mas é em Cristo Jesus, é salvação, é vida eterna, naquele que vive e que reina para todo sempre. Jesus ele pode até fazer aquilo que o meu e o teu coração anseia, mas ele vai fazer o desejo do coração dele sobre a mim, sobre a tua vida. Aquela criança na vida da Sunamita foi desejo do Senhor na vida dela, foi cumprimento da palavra que Deus havia lançado sobre ela. Deus ele quis ressuscitar o menino, mas ainda que Deus não ressuscite aquilo que eu e você queremos, Ele está ressuscitando a mim e a você nele, porque Ele prefere nos ver perder coisas do que nos perder para as coisas que Ele nos deu. Muitas das vezes a gente quer fazer com que Deus cumpra a nossa vontade, mas Ele nos fez nascer, Ele nos mantém vivos até hoje, para que a vontade dEle se cumpra sobre a minha e sobre a tua vida. Mas nós precisamos estar, irmãos, equilibrados, que nós possamos pedir ao Senhor que não nos faça viver aquilo que Ele quer. Fácil não é, mas é necessário para que nós possamos chegar à vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. E no dia que o Senhor voltar, não sejamos achados em repreensão de coisa alguma, mas que estejamos santos, limpos e puros diante do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! E a missionária Madalena está com